Nem mesmo internado na UTI de um hospital em Brasília e sem previsão de alta, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi intimado por um oficial de justiça logo após o horário do almoço desta quarta-feira sobre o inquérito que responde como réu de um plano de golpe de Estado para se manter no poder em 2023. A decisão de acionar Bolsonaro ainda no hospital ocorreu após o ex-presidente fazer uma live e receber visitas políticas enquanto se recupera da cirurgia realizada no dia 13 de abril. Até então, o repouso absoluto defendido pelos médicos estava sendo respeitado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, diante desses sinais de atividades, os ministros consideravam que ele tem condição de ser notificado formalmente. Em 11 de abril, 2 dias antes da cirurgia, o STF havia determinado a citação dos réus, incluindo no chamado Núcleo 1 da suposta trama golpista. Todos os outros 7 envolvidos foram notificados. A gente está aí mostrando aí na tela, para você que está nos acompanhando, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele postou agora há pouco esse vídeo aí nas suas redes sociais, mostrando exatamente o momento ali que o oficial de justiça chega ali no seu quarto para poder notificar sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal. É impressionante, né? E ele ali argumentando com essa profissional da justiça e dizendo aí que ele não considera correto ser notificado dessa maneira ainda dentro de uma UTI, mas pensamento que foi diferente do Supremo Tribunal Federal, que viu ali as lives, viu ele recebendo também Valdemar da Costa Neto ontem, nesta terça-feira, enquanto o Supremo fazia a sessão julgando ali, se tornava os denunciados do Núcleo 2 réus, e todos eles acabaram sendo réus por unanimidade no Supremo. Bolsonaro recebia Valdemar da Costa Neto ali no hospital e logo mais tarde acabou fazendo uma live. Era uma live, né? Para poder, a gente está até mostrando aí na tela, para a questão ali de leiloar, né, um capacete também. E a gente... O Nelson Piquet e os filhos, né? Exatamente, tinha a expectativa que seriam só os filhos que iam participar dessa live, porque a própria ex-primeira-dama Michele Bolsonaro já tinha falado que o ex-presidente não estava recebendo visitas, mas como o Léo falou, ontem o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, foi visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje quem foi lá visitar ele foi o pastor Silas Malafaia, mas questionado ali pela imprensa, o Silas Malafaia falou que estava indo ali como pastor, mas reafirmou ali o compromisso de que o ex-presidente está se recuperando, não vai receber visitas, mas ali o Alexandre de Moraes viu essa atividade ali, o que o ex-presidente tem feito ali, como se ele pode agora realmente ser intimado, prestar esse depoimento. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro tem agora 5 dias para poder contestar, né, essa questão, essa intimação ali do Supremo Tribunal Federal. Ana Paula, o Bolsonaro, quem achou que esse período de internação dele dentro do hospital aí em Brasília, ele poderia estar apagado, né? Não sei se é bem essa palavra, né? Mas que ele poderia estar afastado das decisões políticas e que ele manteria um repouso minimamente calado, não é o que a gente está vendo, né? É isso mesmo, Léo, ele não se aguenta, né? Ele não consegue ficar fora da política. Ele deu uma entrevista também nesses últimos dias, depois recebeu o Valdemar da Costa Neto, hoje o Silas Malafaia, como a Letícia disse, e ainda participou dessa live com os filhos e o Nelson Piquet. E aí acabou sendo intimado pela justiça. E é curioso também lembrar que por exemplo, o boletim sai todos os dias, o hospital divulga um boletim médico com atualização do estado de saúde dele, dizendo que ele não pode, que a recomendação é para ele não receber visitas. Hoje o hospital não mandou o boletim, acho que ficou até com vergonha, porque ele todo dia fala que não pode receber visita médica e já é o 2º dia seguido que ele recebe visita na UTI. E aí também, só para a gente acrescentar aqui, que hoje teve uma manifestação ali do lado de fora, né? Teve uma oração entre os aliados dele, o Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara, Caroline Detoni, a Carla Zambelli, vários aliados dele fizeram uma manifestação, né, pedindo também a anistia, e aproveitaram também para fazer uma oração pela recuperação dele.
Sobre essa questão da anistia, né, Ana Paula, hoje o Sóstenes Cavalcante até chegou a falar realmente ali, querendo ter uma reportagem do Tempo Brasília falando ali da bancada do PL, querendo forçar, impor um limite realmente ali para o presidente da Câmara, Hugo Mota, para poder votar o requerimento de urgência ali do PL da anistia. Tem uma grande questão, porque o Hugo Mota está viajando, vai participar dessa comitiva ali do presidente Lula para o funeral do Papa. Depois a gente tem um feriado na próxima semana, o feriado de 1º de maio. Tem ali na agenda ali do presidente Hugo Mota também alguns compromissos em Nova York. Então tem que ver como que vai ficar toda essa questão. A grande questão desse PL da anistia, agora ali, pelo que eu percebo, foi uma incapacidade realmente ali do governo Lula, que acreditou que a direita não ia conseguir se mobilizar, que não ia conseguir as assinaturas. A gente conversava ali com muita gente ali, parlamentares da base do governo, e todos eles mostravam, não vai conseguir o número de assinaturas suficientes ali para o requerimento de urgência. Eles estavam muito confiantes ali por conta das manifestações do ex-presidente Jair Bolsonaro, tanto que aconteceu na Avenida Paulista, tanto ali em Copacabana, que não trouxe o mesmo número de pessoas ali que era esperada nas primeiras manifestações. Eles acreditaram. Só que a grande questão é que a direita, parece que a esquerda ali, o governo Lula não entendeu que a mobilização da direita muito acontece ali nas redes sociais. Então tem uma pressão, os deputados ali, principalmente do Centrão, ano que vem tem eleição, então, querendo ou não, a base eleitoral estava cobrando, mas foi realmente uma incapacidade do governo Lula que não conseguiu segurar a própria base para poder não assinar, porque mais da metade dessas assinaturas ali do PL da anistia era ali de parlamentares da base do governo. Acreditou demais que não ia conseguir, foi surpreendido. Só pra gente... desculpa, Ana Paula, pode seguir. Não, pode falar, Léo. Na verdade, eu só ia contextualizar, porque você já citou o Sóstenes e a Letícia está trazendo outros elementos da anistia, só para a gente contextualizar, porque o Sóstenes, acredito que ele ficou assim meio pé da vida com o Hugo Mota, porque o Hugo Mota participou hoje de um painel aí com outros empresários, políticos e também economistas, realizado por uma emissora de TV, e nesse painel o Hugo Mota diz que o PL da anistia não é uma prioridade para a população brasileira. Ele deixou claro que tem outros temas a serem discutidos na Câmara de maior interesse, como o PL que discute ali a faixa de isenção do imposto de renda. Diz que isso agrada aos brasileiros e que os deputados estão dispostos a votar primeiro esse PL do imposto de renda antes de votar o PL da anistia. E aí Sóstenes reagiu e quer então amanhã já a inclusão desse PL na pauta. Mas a gente sabe que não é na base da pressão que as coisas funcionam, pressionando o presidente da casa, né? Ele falou até, a resposta dele foi falar que agora o PL vai para uma guerra política. A gente não sabe como é que vai acontecer essa guerra política, mas por enquanto, como a Letícia até comentou, o presidente da Câmara, Hugo Mota, vai empurrar essa pauta com a barriga. Ele consegue empurrar alguns dias porque ele tem essas viagens, essa agenda, e ele já falou também que só vai pautar depois de uma reunião com o colégio de líderes. Então ele ainda ganha um pouquinho de tempo em relação a isso. Agora, como a Letícia falou, também já foi uma derrota para o governo, mesmo que esse projeto não seja pautado, mesmo que ele não seja aprovado, o que a Câmara mandou, um recado político para o governo Lula, que a própria base assinou esse requerimento pedindo a urgência, que era que é um recado político para o governo muito ruim, porque o governo já está enfraquecido dentro do Congresso, precisa de maioria para aprovar projetos importantes para melhorar a popularidade do presidente, como a isenção do imposto de renda. Então, assim, o governo já teve uma derrota. A partir de agora, vamos ver como é que vai ser essa guerra política aí prometida pelo Sóstenes Cavalcante, e para ver se ele vai conseguir pautar, e depois de pautar também ainda tem que aprovar. Agora, o PL já tentou fazer, né, uma obstrução na pauta, não conseguiu, não foi para frente. Então, assim, a gente vai acompanhar para ver como é que vai se desenrolar esse assunto nos próximos dias.